O que você tem que fazer na prática para ter segurança no exercício da advocacia? Principalmente se você é estudante, está no final da faculdade, bacharel ou advogado recente que ainda não iniciou no mercado de trabalho. Eu dou algumas dicas assim que são fundamentais. Primeira coisa, você tem que estar sempre se atualizando. Segunda coisa, com relação a essa situação do Covid, nós tivemos uma defasagem aí de mais ou menos 2 anos com relação à prática jurídica, certo? Então, vocês precisam consumir conteúdos práticos. Aí vocês vão falar para mim, peraí, mas se é conteúdo prático, como assim? Exatamente, nós temos excelentes cursos práticos que ensinam a prática da advocacia para vocês. Isso é extremamente necessário. Por quê? O recém-formado, quando vai para um escritório, vai iniciar a sua carreira, ou numa empresa, né, no departamento jurídico de uma empresa, ou como advogado júnior num escritório de advocacia, ele precisa ter uma noção prática. Mesmo que você fale, nossa, mas eu acabei de me formar, eu tirei a minha OAB agora, então eles sabem que eu não tenho essa prática. Ok, mas o que vai diferenciar você de outros tantos advogados, como eu já falei em outros vídeos, que nós temos mais de 1 milhão de advogados. Então, o que vai diferenciar para aquela empresa te contratar e não contratar o outro? Certo? Então, você precisa ter um diferencial, porque o mercado de trabalho é, assim, monstruoso e a gente sabe que ele vai engolindo os profissionais. Se você ficar acomodado, eu acabei de me formar, eles têm que saber que eu não sei a prática ainda, eu não fiz estágio. Eu não tive como fazer aquele estágio prático presencial, principalmente os últimos 2 anos não teve nada presencial, é tudo online. Então, eles sabem que eu tenho essa defasagem. Não, você não tem que pensar dessa forma e muito menos agir dessa forma. Não seja acomodado. Você precisa correr atrás do prejuízo, porque exatamente com a pandemia ela trouxe um prejuízo enorme para o profissional do direito. E em especial para aqueles que estão iniciando na carreira. Então você não pode deixar que isso te acomode a ser um profissional que não procura o crescimento. Você precisa buscar justamente nessa defasagem a força para crescer. Você precisa ter um crescimento profissional, ter um destaque na sua profissão. E para isso você precisa aprender a prática da advocacia. Na faculdade nós aprendemos a teoria, o direito, certo? Mas a prática, ser advogado não é só saber as leis. Aliás, é muito longe disso. Para você ser um bom advogado, para você se destacar no seu trabalho, você precisa ter muito desempenho prático. E como que você vai aprender essa prática? Você tem hoje, mais do que nunca, nós temos muito conteúdo na internet, então você precisa consumir o conteúdo que você tem à sua disposição, você precisa fazer cursos gratuitos, cursos pagos, cursos práticos, faça. Gente, faça curso, não perca tempo, certo? E esses cursos você precisa fazer com quem? Com advogados experientes. Ninguém melhor do que um advogado experiente para te passar a experiência, para te ensinar a prática. Por quê? O advogado que já tem experiência na advocacia, ele já sabe o que dá certo e já sabe o que não dá certo. Então vai te passar exatamente o caminho das pedras, para você se destacar no seu trabalho e para você não cometer erros. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa ser um profissional que tenha proatividade. Eu não suporto advogado que é acomodado. Estou sendo bem sincera com vocês, não suporto. Então, vocês precisam ser, assim, dedicados, precisam ser proativos, por mais que você não saiba. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Gente, se ofereça para fazer aquele trabalho. Certo? Se ofereça, não, eu vou fazer. Não, pode deixar que eu faço. E corre atrás, vai pesquisar. Como eu falei, faça esses cursos para você já ir se aprimorando. Não espera precisar do curso, você já precisa se antecipar. Faça esses cursos antes, porque aí você já vai ter esse conteúdo para você poder aplicar na prática, para você já
se destacar, passar na frente daqueles outros, e com isso você vai ter destaque na sua profissão, seja como departamento jurídico de uma empresa, seja como advogado de um escritório de advocacia, enfim, na nossa profissão você precisa se destacar. Então, além disso, você tem que mostrar esse esforço, você tem que mostrar segurança no que você está fazendo, certo? Apesar da inexperiência, você tem que ter segurança. Então você não pode ser aquele profissional que tem medo de trabalhar. Medo porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Isso é a pior coisa que tem, tá? O seu chefe, ele está o tempo todo te analisando o seu desempenho, a sua forma de trabalho, como você lida com as situações. Então, se você, apesar de não saber uma determinada situação prática, como você lida com aquela situação? Você simplesmente fica quieto e espera um outro membro da equipe se manifestar, porque você está inseguro, você não sabe o que tem que fazer. Isso já é um ponto extremamente negativo. Ou você é proativo, você toma a frente da situação e mostra que você vai pesquisar, que você vai atrás, que você tem uma solução, que você já ouviu falar sobre aquilo, mas que você vai pesquisar melhor. Mas assim, você precisa tomar a frente do negócio. Percebe como você se destaca perante os demais? Então é isso que você precisa mostrar no seu trabalho. Não seja uma pessoa acomodada, não seja uma pessoa tímida, não deixe a inexperiência te dominar. Você precisa superar esse desafio, encare a inexperiência prática como um desafio a ser vencido. E é verdade, nós precisamos vencer esse desafio. Então, você vai buscar vencer esse desafio, que é a prática da advocacia. E outra dica que eu dou, tenha uma visão moderna, tá? Nós estamos passando por uma estruturação muito grande da advocacia. E cada vez mais uma visão moderna da advocacia está ganhando força. Então, mostre inovações, tenha uma visão inovadora, moderna, que isso com certeza vai também te destacar, certo?